exaltado e glorificado seja a soberania do Santo Espírito na sua glória, no seu poder e majestade, que possamos sermos visitados com a sua gloriosa presença. Esse pequeno estudo, eu falarei um pouco sobre a nossa igreja, a igreja verdadeira, a igreja que adora em espírito e em verdade, a igreja que deveria ser a nossa, que os nossos nomes estivessem escritos nas páginas do livro desta igreja. Não precisamos falar que esta está na glória, esta adora em espírito e em verdade. E quando é que passamos a fazer parte desta igreja? Quando é que os nossos louvores se entoam com os louvores dos anjos, daqueles pertencentes a esta igreja? No livro de Atos 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Santo Espírito. Quando recebemos a grandeza do Santo Espírito, o batismo com o Santo Espírito, aí os nossos louvores ecoam com os louvores dos anjos, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Então vejam, senhores, para pertencer a esta igreja, para ter os nossos nomes arrogados no livro desta igreja, devemos sermos batizados com o Santo Espírito. Aí adoramos ao nosso Criador em espírito e em verdade. Não devemos esquecer das origens da igreja gloriosa, da sã doutrina, da igreja coluna e baluarte da verdade. Porque quando nós ignoramos a sã doutrina, o evangelho eterno, o evangelho do reino, automaticamente estamos reprovados. E aí os senhores por muitas vezes já ouviram falar da reforma do ano de 1517, mas isto não serve para a sã doutrina, isto não serve para o evangelho eterno, porque se a sã doutrina pudesse sofrer alteração, não seria sã doutrina, não seria a doutrina da igreja do Senhor. Se o evangelho eterno pudesse sofrer mudanças,
ele não seria o Evangelho eterno. Não teria este nenhum poder para transformar vidas, para salvar almas. E eis o porquê. Muitas vezes sou contestado nos meus estudos, nesses escritos, porque o Evangelho que eu prego aqui é o Evangelho eterno. E a doutrina que eu procuro obedecê-la é a sã doutrina. Quando eu deixar de pregar aqui o Evangelho eterno, deixar de enfatizar a obediência à sã doutrina, aí eu já perdi a minha unção, a minha autoridade sacerdotal. E vejam por que muitos membros estão sendo contaminados com esta renovação da igreja, onde eu sempre falo que por mais que estas igrejas são igreja dos homens, mas há alguns absurdos que estão aceitando dentro destas, que jamais isto poderia ser aceito na glória. Se o Senhor, nosso Criador, aceitar a adulteração da sã doutrina, do Evangelho eterno, o céu vira uma bagunça. Aí, o nosso objetivo aqui na Terra é todo inútil. Se o nosso Criador for aceitar a adulteração do Evangelho eterno, este Evangelho que está sendo pregado nas igrejas, Evangelho adulterado, sã doutrina adulterada. Se o nosso Criador aceitar isto aí, o céu não tem validade para nós. Será inútil irmos para lá, porque o que nos preserva aqui na terra, aqueles que militam na verdade, que gostam da verdade, é a sã doutrina, é o Evangelho eterno, que não pode sofrer nenhuma alteração. No livro de Apocalipse 14, Altíssimo Criador nos dê sabedoria para compreendermos as tuas verdades. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno, não um evangelho que está sendo pregado nas igrejas. Conforme eu já disse, cada uma igreja tem o seu evangelho. E o nosso Criador, na sua infinita grandeza, por mais que Ele seja um Deus misericordioso, Ele não pode aceitar estas adulterações na sã doutrina, no Evangelho. Eu repriso, quando o Senhor aceitar a adulteração do Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6 e 7, este Evangelho passa a não ter nenhum poder para salvar as nossas vidas, para salvar as almas. Então vejam os senhores,
O que faz a diferença na vida do cristão é o santo batismo, é o batismo com Espírito Santo. Este separa o trigo do joio. Hoje, em muitos ministérios, não sabemos nem quem é trigo, nem quem é joio. Talvez o joio tenha uma aparência muito mais melhor, uma aparência muito mais bonita do que o trigo. E devido ao evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas, fica difícil sabermos quem é trigo e quem é joio. Mas o nosso Criador, os anjos do Senhor, sabe o qual, na sua vida, Ele separará o trigo de joio, os bodes das ovelhas. Existem muitos bodes dentro das igrejas vestidos de ovelhas. Aparentemente são ovelhas. E muitos estão até brigando, defendendo estes bodes, porque não sabem que eles são bodes. Mas o que faz a diferença? O que leva o nosso Criador, o Santo Espírito, os anjos, conhecer estes bodes, conhecer esse trigo, este joio, é o batismo com o Santo Espírito. Todos estão indo ao encontro do noivo, como as virgens prudentes e as virgens nécias. Ao olharmos a olho nu, todos têm a lâmpada cheia. Todos estão com as suas lâmpadas cheias. Mas o nosso Criador sabe quais foram aqueles que foram batizados com o Santo Espírito e estão com as suas lâmpadas cheias. Então, o que faz-nos pertencermos à igreja que está na glória é o santo batismo. É o batismo com o Santo Espírito. É isto que faz a diferença na vida do cristão. E muitos estão falando por aí, creio que acertadamente, que o batismo com o Santo Espírito são para os salvos. O batismo com o Santo Espírito é para o trigo, é para as ovelhas, são para as virgens prudentes. Porque o que diferencia o cristão na sua jornada cristã, no seu caminho para a glória, rumo à cidade celestial, é o batismo com o Espírito Santo. Por mais que estão ignorando esta grandeza do Santo Espírito nas igrejas, onde não se fala mais
no batismo com o Santo Espírito, não busca mais, mas o que faz a diferença na vida do cristão, na nossa vida, é o batismo com o Santo Espírito. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Santo Espírito. Mesmo que não conhecemos o trigo, as ovelhas, as virgens prudentes, mas aqueles que receberam esta grandeza do Santo Espírito, o Senhor, os anjos, os identifica com facilidade, porque é impossível aqueles que receberam o batismo com o Santo Espírito, esse trigo misturar com o joio, estas ovelhas misturarem com os bodes, estas virgens prudentes misturarem com as virgens nécias. Que Deus nos dê sabedoria, entendimento para compreender estas verdades e colocá-las em prática em nossa vida. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água deste homem e desta mulher, que aqueles que estiverem participando deste propósito do Espírito, que esta água possa se transformar na água da vida no seu interior, para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, visita a vida deste homem, desta mulher, desta família, aqueles que têm dado crédito a estas mensagens, Senhor, que o Santo Espírito possa fluir no interior destes para a glória do Teu nome. Que estes, meu Pai, possam ter a Tua gloriosa presença, que estes possam ter as suas lâmpadas acesas a cada dia. Exaltado seja a glória do Cordeiro, que não nos tem deixado sermos afligidos pelo mal que está vindo sobre esta terra. Meu Pai, exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, o seu poder e majestade para todo e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.